Olá, trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Malaquias 3, versículo 10 a seguir. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes, eu quero te dizer que as coisas de Deus, nós trabalhamos com as coisas de Deus pela fé. O que você tem para Deus é com você e Deus, pelo Espírito Santo. Você vê que o versículo 14 diz: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O Senhor diz que se o povo se arrependesse e se voltasse ao Senhor, e como sinal de arrependimento passasse a sustentar a obra de Deus e os seus ministros com os dízimos e oferta, o Senhor os abençoaria de forma abundante. Deus espera, irmãos, que demonstramos amor e devoção a Ele e a sua obra, por meio de dízimos e oferta, para que o seu reino seja promovido. As bênçãos que acompanham a fidelidade na contribuição financeira virão tanto nessa vida como a de porvir. O versículo 14 diz que os judeus acreditavam que a adoração externa seria suficiente para se merecer a bênção de Deus, mas estavam enganados. Por isso alegavam que não valia a pena servi-lo. Eles não conseguiam perceber que o seu coração não era reto diante do Senhor. E assim são os maldizentes hoje quando falam sobre dízimo e oferta. Nenhuma igreja pode te obrigar a dar dízimo e oferta, mas você com o teu coração, você pode administrar o seu dinheiro. Os exemplos dos dízimos e oferta no Antigo Testamento, ele contém, irmãos, princípios importantes a respeito da mordomia do dinheiro que são válidos para os crentes no Novo Testamento. Nós devemos lembrar que tudo que possuímos pertence a Deus, de modo que aquilo que temos não é nosso, é algo que nos confiou aos cuidados. Não temos nenhum domínio sobre as nossas posses. Devemos decidir, pois, de todo o coração servir a Deus e não ao dinheiro, como está lá em 2 Coríntios 8:5. A Bíblia deixa claro que a cobiça é uma forma de idolatria, como está em Colossenses 3:5. A nossa contribuição deve ser para a promoção do reino de Deus, especialmente para a obra da igreja local e a disseminação do Evangelho pelo mundo. Também para ajudar o necessitado, irmão. Glórias a Deus. Para acumular tesouros no céu e para aprender a temer ao Senhor. As nossas contribuições devem ser proporcionais à nossa renda. No Antigo Testamento, o dízimo era calculado em 1/10, e dar menos que isso era desobediência a Deus. Aliás, equivalia a roubá-lo, como está lá em Malaquias 3, 8, 10. Então, semelhante, o Novo Testamento requer que as nossas contribuições sejam proporcional àquilo que Deus nos tem dado. As nossas contribuições devem ser voluntárias e generosas, pois assim é ensinado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Leia 2 Coríntios 8, do 1 ao 5. E nós não devemos hesitar em contribuir de modo sacrificial, pois foi com tal espírito que o Senhor Jesus se entregou por nós.
como está lá em 2 Coríntios 8:9. Para Deus, o sacrifício envolvido é muito mais importante do que o valor monetário, lógico, da dádiva. As nossas contribuições devem ser dadas com alegria, tanto no exemplo dos israelitas no Antigo Testamento, quanto aos cristãos macedônios no Novo Testamento. Ele serve de modelo para nós, pois Deus tem prometido recompensar-nos de conformidade com o que temos dado a Ele. Glórias a Deus. Você vê que na lei de Deus, os israelitas tinham obrigação de entregar a 10ª parte das crias dos animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas, como reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas. O dízimo era usado primeiramente para cobrir as despesas do culto e o sustento dos sacerdotes. Deus considerava o seu povo responsável pelo manejo de recursos que ele lhe dera na terra prometida. No amargor do dízimo achava-se a ideia de que Deus é dono de tudo, como está lá no Salmo 24. Os seres humanos foram criados por Deus, e a Deus nós devemos o nosso fôlego de vida. Sendo assim, ninguém possui nada que não haja recebido originalmente do Senhor, como está lá em João 1:21. E nas leis sobre o dízimo, Deus estava simplesmente ordenando que os seus devolvessem parte daquilo que já lhe tinha dado. Além dos dízimos, os israelitas eram instruídos a trazer numerosas oferendas ao Senhor, principalmente na forma de sacrifícios. Então, houve ocasiões na história do Antigo Testamento em que o povo de Deus reteve egoístamente o dinheiro, não repassando os dízimos e ofertas regulares ao Senhor durante a reconstrução do segundo templo. Os judeus pareciam mais interessados na construção da sua casa por causa dos lucros imediatos que lhe trariam do que nos reparos da casa de Deus, que se achava em ruína. Por causa disso, Deus alertou Ageu. Muitos deles estavam sofrendo reveses financeiros. Lê Ageu 1, do versículo 3 ao 6. Coisa semelhante acontecia no tempo do profeta Malaquias, e mais uma vez Deus castigou seu povo por se recusar a trazer dízimo. Eu quero te dizer, irmão, que isso é pela fé. Você não é obrigado, nem na igreja católica, nem na igreja evangélica, a você dar o dízimo. É pela fé, por amor à obra de Deus, pela consciência que se Deus te faz prosperar, você também pode ajudar a casa de Deus. Agora, o que os que estão na frente da obra vão fazer, aí é problema deles com Deus. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Dê com amor as suas ofertas. Se você achar no teu coração de dar o dízimo, fala: meu Deus, o Senhor me deu uma porta de emprego. Você faz um voto com Deus, pague. Tudo é pela fé, irmãos. Você não é obrigado a nada. Mas quando também estiver em necessidades, aí você lê essa passagem. Tudo é pela fé, não pelo que os outros falam.